olhem só. A gente vai corrigir as questões de regra de 3 simples, ok? E a partir de amanhã vai ter nova atividade sobre regra de 3 simples. Se eu não me engano, algumas questõezinhas lá para a gente revisar e ver o que foi que vocês conseguiram assimilar, ok? Até o final de semana eu estou liberando as notas daqueles que fizeram agora por último, ok? Olhem só. Na primeira questãozinha que eu passei para vocês, qualquer coisa, pessoal, abre o microfone, ok? Então, olhem só. Na primeira questãozinha que a gente fez a semana passada, nós temos o seguinte questionamento. Uma pessoa bebe 3 copos de água a cada 2 horas. Se ela passar acordada 16 horas por dia, quantos copos de água ela beberá nesse período? Então, olhem só. Eu fiz uma tabelinha aqui do lado, e essa tabelinha aqui do lado, eu vou colocar ela como dividida em duas grandezas, a quantidade de copos de água e a quantidade de horas, tá bom? Então, olhem só. Ele diz que se a pessoa bebe 3 copos a cada 2 horas, aí o que é que ele quer saber? Eu quero saber quantos copos eu vou beber de água se eu ficar acordada 16 horas, ok? Então, a questão quer saber a quantidade de copos se eu ficar acordada 16 horas. Então, o que é que eu vou raciocinar aqui? Qual vai ser meu pensamento? Se eu aumentar a quantidade de horas acordada, eu aumentei a quantidade de horas acordada, automaticamente eu vou aumentar a quantidade de copos, ok? Então, a grandeza é diretamente proporcional. Então, eu posso calcular da seguinte forma, do jeito que ela está aqui, eu vou copiar aqui, 3 sobre x igual a 2 sobre 16. Ou seja, quando ela é diretamente proporcional, eu posso fazer ela cruzada, multiplica cruzada, ou seja, x vezes 2 e 3 vezes 16, ok? Então, como vai ficar esse cálculo? Aliás, 2 vezes x, né? 2x, cadê minha canetinha aqui? 2x e 3 vezes 16, que vai me dar como resposta 48, ok? Então, o 2 que está multiplicando o x vai passar dividindo. 48 dividido por 2. Logo, o valor de x vai ser... Aqui embaixo corta. Deixa eu botar aqui do lado. Logo, o valor de x vai ser 24. Então, esse aqui é o valor que a questão me pediu, ok? Aí, nós temos aqui outra questãozinha, que eu também já coloquei até a tabela aqui. Ele disse o seguinte: Pedro precisa ler alguns livros para o vestibular e notou que em 3 horas de leitura conseguiu ler 70 páginas. Caso ele mantenha esse mesmo ritmo, quantas páginas ele conseguirá ler em um período de 6 horas? Automaticamente a gente já responde uma questão dessa, né? Se em 3 horas ele responde 70, se ele ler 6 horas, que é o dobro, automaticamente a resposta vai ser 140 páginas, né? Mas se a gente for usar aqui regrinha de 3, eu vou organizar a quantidade de páginas e a quantidade de horas. Ele lê 70 páginas em 3 horas. Aí ele quer saber quantas páginas eu vou ler em 6 horas. Já sabendo a resposta, mas eu vou fazer o cálculo. Ela é diretamente inversa, ou seja, se eu aumentar a quantidade de horas de leitura, automaticamente eu vou aumentar a quantidade de páginas lidas. Então, eu vou fazer da seguinte forma. 70 sobre x igual a 3 sobre 6. E faço meio pelos extremos, ou seja, eu vou multiplicar x vezes 3, que dá 3x, e 70 vezes 6, que vai dar 420. Logo, x vai ser 420 dividido para 3, que vai me dar como resposta 140 páginas. Ok? Que foi aquela respostinha que a gente falou aqui no início. Ok? Alguma dúvida? Fácil, fácil, né? Nós temos aqui questão 3, também com a tabela, que diz o seguinte: uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular.
Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 3 professores para corrigir as provas? Então, olhem só a tabelinha como vai ficar. 5 professores corrigem 12 dias, em 12 dias as provas. Aí eu quero saber, e se eu colocar 30 professores fazendo essa correção? Quantos dias eu vou custar aqui? Quanto tempo vai demorar? Olhem só. Agora, olhem só o nosso raciocínio. Se eu aumentei a quantidade de professores, ou seja, eu aumentei a quantidade de pessoas. Não, olha só. Olha o raciocínio, Maribel. Se eu aumentei a quantidade de professores, ou seja, eu aumentei aqui. Essas provas, elas vão ser corrigidas mais rápidas ou em mais dias, né? Ou seja, vai ser em menos de 12 dias ou em mais de 12 dias. Automaticamente vai ser em menos dias. Então, isso aqui vai cair o resultado, não vai. Vou apagar aqui. Ele vai cair o resultado aqui. Ou seja, ela é inversa. Um valor aumentou e eu, pelo meu raciocínio, eu vou perceber que esse outro valor vai diminuir. Porque se eu tenho mais pessoas corrigindo, automaticamente eu vou corrigir mais rápido. Então, não vai ser em 12 dias. Certo? Aí é isso que a gente vai calcular. Então, olha só. Colocando aqui, no lugar de inverter, Maribel, eu posso usar a ideia de multiplicar direto. Como é que eu vou multiplicar direto? Olhem só. Quando as setas são iguais, eu multiplico cruzado. Quando as retas são diferentes, eu vou multiplicar, eu posso multiplicar direto. Por exemplo, 30 vezes x e 5 vezes 12. Eu posso multiplicar dessa forma, ok? Só vou multiplicar cruzado quando as retas forem iguais. Então, aqui vai ficar 30 vezes x, 30x, 5 vezes 12, 60. Automaticamente, eu vou saber que 60 dividido para 30, eliminando aqui os zeros, vai sobrar 6 dividido por 3. Automaticamente, a resposta é 2. Então, se eu colocar 30 professores corrigindo essas provas, eu vou gastar apenas 2 dias, ok? Então, você tem que ter esse raciocínio aí de ver se as duas setas vão crescer ou diminuir, ou se uma cresce e outra diminui. Questão 4. 2 pedreiros, trabalhando juntos, conseguem construir um certo muro em 6 horas de trabalho. Ou seja, aqui na tabelinha eu vou dizer que 2 pedreiros, eles constroem esse muro em 6 horas. Aí a questão que quer saber, se ao invés de 2, fosse 3, em quantas horas esse tal muro seria construído? Então, isso aqui é a mesma questãozinha lá da 3, ou seja, eu aumentei a quantidade de pedreiros, né? Automaticamente, eu não vou demorar mais que 6 horas, eu vou trabalhar menos que 6 horas. Então, isso aqui vai diminuir. Então, uma seta subiu, outra desceu. Então, quando eu monto aqui a minha fração, eu vou multiplicar reto. Eu não preciso multiplicar cruzado. Então, vai ficar 3 vezes x, 3x, 2 vezes 6, 12. Esse númerozinho que está com x vai passar dividindo. Logo, 12 dividido para 3, 4. Então, eu vou demorar apenas 4 horas. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Ó, multiplicou. As setas são iguais, multiplica cruzado. As retas são diferentes, multiplica reto. Certo? É uma coisinha bem simples que vocês podem salvar aí na cabecinha de vocês para o resto da vida. Porque regra de 3 sempre cai, tá bom? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida?